gente está nessa jornada onde nós estamos compreendendo o serviço que nós prestamos a Deus, o serviço que nós prestamos porque nós somos novas criaturas, o serviço que nós prestamos porque Ele nos prestou um serviço, o serviço que nós prestamos como uma forma da nossa adoração a Deus. Esse nosso tema aqui sobre serviço faz parte da nossa teologia de adoração. E nós já estudamos lá, quando nós falamos sobre nós sermos regenerados, nós falamos que a adoração, ela envolve 3 aspectos: submissão, temor e serviço. Nós entendemos que na nossa submissão, nós estamos falando da nossa posição de filhos. Nós estamos falando quem nós somos, quem é que adora. Nós não adoramos mais como escravos, porque nós temos que fazer, nós adoramos como filhos que nós somos. No nosso temor, nós adoramos respeitando, valorizando, honrando. Então, junto com o temor está a sabedoria, junto com o temor está a honra. E agora nós estamos falando sobre esse tópico de nós servirmos a Deus, de nós sermos servos de Deus. E como nós vimos na nossa última aula, nós somos servos porque nós sabemos quem nós somos filhos. E nós nos colocamos na posição de nós nos ligarmos a Deus. Nós nos colocamos na posição de que não há nada que eu possa fazer como filho, a não ser servir a causa do nosso Pai. Porque o filho, ele serve a causa do nosso Pai, expande a causa do Pai, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja honrado. E é isso que nós estamos aprendendo. Nós vimos na aula passada que servir a Deus é um privilégio porque nós fomos chamados por Ele. Deus convida os seus filhos, Deus te convida. É um privilégio porque nos dá a oportunidade de nós imitarmos o Filho. É um privilégio porque nós somos capacitados e sustentados pelo próprio Deus. É Ele quem sustenta a tua mão. Talvez você se sinta cansado, talvez você se sinta desmotivado, mas essas nossas aulas aqui são justamente para mostrar para você que você não deve ficar olhando para as suas mãos, você não deve ficar olhando para aquilo que você faz, você não deve ficar olhando para aquilo que você carrega. A Bíblia diz que os nossos olhos devem estar em Deus, naquilo que agrada o coração dele, naquilo o que é aceitável a Ele. E é isso que a gente vai ver um pouquinho nessa nossa matéria de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre nós andarmos como servos. Se nós sabemos que nós somos filhos, mas é essa atitude de servo. O que isso quer dizer? Como é que isso ilumina a nossa vida? A atitude de servo ilumina toda a vida cristã. Por mais que uma pessoa se chame filho, por mais que uma pessoa diga que ele é filho de Deus, é essa atitude que determina se ele é um filho de Deus. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, gente, vai dizer que o filho de Deus é aquele que é guiado. É aquele que é guiado, é aquele que se submete. Aquele que se submete é aquele que se coloca na posição de servo. Então, gente, é essa parte prática da nossa vida que determina a nossa vida cristã, que diz para as outras pessoas que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Em Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, diz assim: não é assim entre vós. Porque eles estavam querendo estar por cima, os discípulos estavam querendo estar por cima, estavam querendo se colocar acima de outras pessoas, e Jesus diz: não é assim entre vós. Senhor, fala conosco. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus estava querendo dizer? A vida cristã é uma vida diferente. É uma vida que muitas vezes vai na contramão desse mundo. É uma vida que vai muitas vezes no sentido contrário do sistema que está presente nesse mundo. O sistema desse mundo diz que você tem que estar por cima de todos. O sistema do reino de Deus diz que você deve estar por debaixo. E é quando você está por debaixo
no sentido da tua motivação, no sentido de servir a outras pessoas, é que você é exaltado. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. Então, gente, entenda, olha só o que diz, Romanos capítulo 7, verso 6, vai então dizer que a gente tem duas maneiras de viver, ok? A primeira maneira de viver é a velha forma da lei escrita. E o que isso quer dizer? Que esse tipo de serviço da lei escrita era: você tem que fazer assim, você não tem que fazer assim, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Era dirigido muitas vezes pelo desejo de ganhar a aprovação de Deus, ganhando alguns pontos com Ele. Essa era a velha maneira. A velha maneira da lei, muitas vezes, por quê? Porque entenda que a lei não é má. Entenda que o propósito da lei era para mostrar ao homem que o homem precisava de salvação. O homem era a velha criatura. A lei veio para mostrar isso para o homem, que o homem era imperfeito. A lei não veio para trazer perfeição, a lei veio para mostrar para o homem que o homem era imperfeito. Então, quando o homem tentava achar a sua perfeição fazendo as coisas, ele não conseguia. Ele tentava fazer o máximo que ele pudesse para tentar ganhar pontos com Deus, mas a lei estava sempre provando para o homem que o homem não era capaz de ser aceitável a Deus pelas suas ações. Então Jesus vem, morre e nos traz uma nova maneira de vida, que é chamado na NVI, Romanos 7,6, de um novo modo do Espírito. Então entenda que a forma da lei, muitas vezes era a forma da carne, a forma de seguir mandamentos para agradar a Deus. É isso que nós estamos falando, ok? Mais uma vez eu repito, a lei em si, ela não é má. O propósito da lei era apontar as falhas dos homens, era isso que a lei fazia. Mas o Espírito, o que o Espírito faz conosco? Esse novo modo do Espírito, ele nos dá uma nova consciência. Aí na sua apostila diz, esse novo modo do Espírito, esse tipo de serviço, é motivado pelo senso de privilégio. Um entendimento de que serviço é a única resposta adequada à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus, ao amor de Deus. Na realidade, no Velho Testamento, essa palavra misericórdia, compaixão, amor, é uma só palavra, hesed, aliança. Uau! Vou ler de novo. Esse tipo de serviço, que é no novo modo do Espírito, é motivado pelo senso de privilégio. Um entendimento de que serviço é a única resposta adequada à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus, ao amor de Deus, à aliança de Deus. Então, Romanos capítulo 12, verso 1, Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: por isso, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Deixa eu só linkar alguma coisa aí com você, e você que está nos acompanhando aí na apostila, você pode fazer essa anotação. O vosso culto espiritual, e algumas outras versões diz o vosso culto racional. A palavra aqui é a palavra lógicos. E a palavra lógicos é a palavra que determina, que fala, que não é só um serviço racional da nossa razão, não é também só um serviço espiritual, é um serviço espiritual e sincero. É um serviço espiritual e sincero. E aí eu me lembro de João capítulo 4, onde Jesus diz que Deus busca certo tipo de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pelo Espírito Santo e pela verdade, com o seu espírito e na sinceridade do teu coração. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando desse culto, e a palavra para culto aqui também pode ser traduzido como serviço. Esse é o vosso serviço. Essa é a vossa adoração espiritual e verdadeira. E vamos classificar um pouco
um pouco esse tipo de adoração que Deus está buscando, linkando com João capítulo 4, que nós já conhecemos, que esse é o tipo de adoradores que Deus procura. E mais uma vez eu digo, a adoração não acontece na igreja somente. A adoração acontece em todos os momentos da nossa vida, a quem nós honramos, a quem nós preferimos dar o temor da nossa vida e a submissão da nossa vida. Então a adoração acontece a todo momento, e toda vez que nós estamos adorando, nós estamos servindo. Isso é demais. Toda vez que você está adorando, você está servindo. O teu coração, quando você fala de adoração, ele está propenso a servir. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Romanos 12 vai nos dar a maneira como nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele diz que nós devemos, então, apresentar esse sacrifício vivo. Existem algumas coisas que esse verso nos diz acerca desse sacrifício vivo que trazemos ao Senhor. É em vista de tudo o que Deus já fez por nós. É uma resposta inteligente e apropriada da nossa parte. É um sacrifício vivo, em outras palavras, é um sacrifício contínuo e é totalmente aceitável a Deus. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 12, verso 1, que nós rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Isso lida com a nossa motivação, gente. Porque não é pelo nosso esforço. A nossa adoração, ela não é aceita, preste atenção nisso, porque vai começar aqui, esses pontos. A nossa adoração não é aceita pelo nosso esforço. Mais uma vez, essa era a forma antiga da lei escrita. A nossa adoração não é aceita pelo nosso esforço. A nossa adoração é aceita por causa da graça de Deus em nós. Um verdadeiro servo de Deus não serve com vistas no que pode ganhar de Deus, mas ao invés disso, seu serviço é por causa, é consequência, adoração é resposta, é por causa, é consequência de tudo o que Deus já fez por nós. Muitas vezes os cristãos servem a Deus pela motivação errada, pelo sentimento de dever, pelo desejo de ganhar aceitação, pelo desejo de ganhar pontos com Deus, pela necessidade de provar algo para os outros, mas a graça de Deus é a chave para toda a vida cristã, e a graça de Deus é Deus influenciando você. Nós não conseguimos adorar a Deus se Deus não iniciar e se Deus não continuar isso na nossa vida. Por isso é que o ser humano foi criado para ser dependente de Deus em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele escolhe, para tudo aquilo que ele olha, para tudo aquilo que ele decide, para tudo aquilo que ele coloca a mão, em qualquer lugar que ele entra. O homem foi criado para ser dirigido pelo Espírito, e esse é o ponto da graça. O ponto da graça é que muitas vezes, gente, a gente fala muito da graça, mas poucos são aqueles que entendem verdadeiramente o sentido da graça. A graça verdadeira é você deixar o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida. Esse é o top da graça. Porque a gente às vezes confunde muito a graça com o favor. E uma vez, o pastor ele estava explicando isso aqui para a gente, que o favor de Deus é Deus fazendo algo por você. É Deus abrindo uma porta, é Deus te dando uma oportunidade que você não teria no natural. É o favor de Deus, é Deus abrindo as portas que você precisa para a sua caminhada com Deus, para que a sua caminhada seja uma caminhada de sucesso, de vitória. É o favor de Deus, mas a graça de Deus é Deus te guiando por essas portas. E muitas vezes o favor de Deus está disponível para nós, portas abertas de cura, de prosperidade, de vida, de alegria, mas nós não nos deixamos ser guiados pela graça. Então a graça é a divina influência do Espírito Santo sobre a nossa vida, te capacitando a você ser o que você não conseguiria ser se fosse por você mesmo, a fazer o que você não conseguiria fazer por você mesmo. É naquele momento que você diz que pelas suas próprias forças você não consegue, é que você consegue voltar a sua atenção para Deus. E ao invés de adorar a você mesmo, a sua maneira ou a sua própria adoração, você volta os seus olhos e diz: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti.
Senhor, me ajuda. Quando você fala, Senhor, me ajuda, você se coloca lá embaixo, coloca Ele lá em cima, e essa graça consegue te influenciar. Então nós servimos, não é por causa do nosso próprio esforço, não é por causa do nosso próprio treinamento. Eu sempre falo aqui para as pessoas, quando a gente está treinando líderes de louvor, que nós devemos entender que não é pela nossa capacidade de liderar. Não é por aquilo que nós conhecemos. Eu sou, assim, ávido de conhecimento, eu quero conhecer mais. Já estudei fora, num país onde eu estudei sobre adoração, sobre liderança de louvor. Já estudei de forma à distância e tenho meu bacharelado em liderança. Mas, gente, se eu não for liderado pelo Espírito, esse conhecimento não serve de nada. Não é subir numa plataforma e usar somente do conhecimento, porque a letra mata. Mas é o Espírito que vivifica. Mas é o Espírito que traz vida. Então a graça é a própria ação de Deus trazendo vida para a tua situação. E nós servimos não por causa do nosso esforço, porque o esforço vai trazer fardo, gente. O teu esforço vai trazer condenação, o teu esforço vai trazer culpa. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, vai trazer sobre você vida, refrigério, liberdade, vai trazer para você um centro de quietude no teu coração. Senhor, muito obrigado. Uau! Obrigado, meu Rei. E é uma oportunidade para você agradecer a Deus. A graça de Deus é a chave para toda a vida cristã. É debaixo da graça que Deus toma a iniciativa. E eu agora respondo a sua iniciativa. O fluir é de Deus para mim, e então se volta para Ele, e não de outra maneira. Quem começa o processo de adoração é Deus. Quem começa, nós vamos ver isso mais para frente, o processo de serviço, se serviço é adoração, quem começa o processo de serviço é Deus, pela sua graça. É uma iniciativa divina. A Bíblia fala então, em Romanos capítulo 12, que pelas misericórdias de Deus nós apresentemos o nosso corpo. Vamos parar aqui um pouquinho, para eu poder falar sobre o sacrifício vivo. Apresentemos o nosso corpo como sacrifício o quê? Vivo. E esse sacrifício vivo é um sacrifício através da pessoa de Jesus. Eu quero que você entenda que o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus. Isso tem que estar marcado no teu coração. Você não entra na presença de Deus por causa dos seus sacrifícios. Você não entra na presença de Deus por causa dos seus sacrifícios. Você entra na presença de Deus porque Deus vem estar com você. É a atitude da graça. E você permanece nessa presença por causa da pessoa de Jesus. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Não é um sacrifício das nossas vidas, é um sacrifício da vida dele. A vida dele que hoje está em nós é um sacrifício de uma vez por todas, através da pessoa de Jesus. E apesar de fazermos uma decisão inicial de consagrar as nossas vidas a Deus, o sacrifício vivo é um sacrifício contínuo, porque é um sacrifício onde nós estamos continuamente em relacionamento com uma pessoa. E é por isso que esse sacrifício é válido para as nossas vidas todos os dias. É um sacrifício, o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício através da pessoa de Jesus. A continuidade dessa oferta é que através de Cristo, em Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de quê? De louvor. E esse sacrifício não é esforço, gente. Eu sempre explico isso nas minhas aulas, que esse sacrifício não é um esforço. Esse sacrifício é uma oferta generosa, uma oferta de coração, uma oferta de louvor, uma oferta para engrandecer. Uma oferta que concorda, porque a Bíblia diz aqui em Hebreus 13:15 que nós devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios. Ou seja, esse sacrifício vivo, através da pessoa de Cristo, é na realidade a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo. Aleluia! Esse é o sacrifício vivo e contínuo na nossa vida.
Presta atenção nisso, maravilhoso, obrigado Espírito Santo. É o sacrifício do senhorio, é a vida debaixo do senhorio de Cristo na nossa vida. Isso é adoração para Deus. E a gente só consegue isso por causa da misericórdia de Deus. A gente só consegue isso por causa do amor de Deus. A gente só consegue isso por causa da graça de Deus. O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Então, o oferecimento do corpo fala da vida que através da pessoa de Jesus, através do senhorio de Cristo, através do reino de Deus habitando em nós, uau, como nosso único mediador, nós, o oferecimento do corpo fala de uma vida que age para a glória de Deus. Adoração e ação andam juntas. De igual modo, Hebreus 13:16, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus se alegra muito. Ou seja, o que Deus está falando desse sacrifício vivo? Ele está falando que o senhorio de Cristo, a pessoa de Cristo através do Espírito Santo, que é o Senhor, ora o Espírito é o Senhor, que diz lá em 1 Coríntios, é esse sacrifício que é válido na nossa vida por causa do senhorio de Cristo. Eu entendo esse sacrifício e eu ofereço para Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Senhor, Jesus, Tu és Senhor da minha vida, a Tua palavra basta para mim. Mas ele fala aqui, o autor de Hebreus, ele fala que não é só essa declaração de adoração, ela deve encher a minha vida ao ponto de eu agir conforme a verdade da palavra de Deus. E agindo conforme a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, eu posso ser uma bênção para outras pessoas. Isso é o sacrifício contínuo com base na graça de Deus. Isso é o sacrifício vivo com base na pessoa de Jesus, no senhorio de Cristo. Número 1, então, esse sacrifício é vivo. Número 2, esse sacrifício é santo. Isso é pelo sangue de Jesus. Então nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o senhorio dele sobre a nossa vida. Isso é adoração para Deus com base na graça. A outro ponto de adoração com base na graça, a adoração que é espiritual e verdadeira, a adoração que é espiritual e sincera, é o espiritual e inteligente, é que a adoração só é válida através do sacrifício de Jesus. Um é através do senhorio de Jesus. Número 2 é através do sacrifício de Jesus. Você entende que quando as pessoas, elas entravam no tabernáculo de Moisés, a primeira coisa que eles tinham que fazer era passar pela porta. E só existia um portão de acesso. E esse portão de acesso é Jesus. E o primeiro utensílio que ela encontrava era o altar de sacrifício. E ali eram derramados os sangues dos carneiros, dos cordeiros e vários outros sacrifícios. Mas ali era um lugar de sangue, era um lugar de sacrifício. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu amo falar sobre isso. Pelo sangue de Jesus. E nós só conseguimos entrar nessa presença se for através do sangue de Jesus. E por entrar na presença de Deus, eu estou falando sobre a manifestação irrestrita da presença de Deus, numa esfera onde a presença de Deus, ela é acessível a você de maneira fácil. É pelo sangue de Jesus que nós podemos nos aproximar. Diz o escritor aos Hebreus também. Nós podemos nos aproximar do trono da graça. Aleluia. A graça já está disponível e Deus está chamando você a se aproximar. Então o nosso serviço é através do senhorio de Cristo. Nosso serviço é através do sangue de Jesus. E esse novo e vivo caminho é através da morte e da ressurreição de Jesus. Esse sacrifício é santo e nos faz santos. Ser santo é ser separado para Deus. Então vale a pena a gente lembrar aquilo que a gente falou naquela nossa unidade liderando para a glória de Deus, número 1 lá na escola de Kenanias, que o sangue é para Deus, o sangue é para o nosso benefício e o sangue é contra Satanás, contra o inferno.
O sangue é para Deus, por causa de Jesus, do sangue de Jesus, a barreira do pecado que permanecia entre Deus e o homem, entre você e Deus, foi desfeita. Isso significa 3 coisas: o sangue de Cristo traz paz com Deus, o sangue de Cristo nos salva da ira de Deus, o sangue de Cristo nos reconcilia com Deus. E por causa disso, o maior interessado dessa história é o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem mandou o seu Filho Jesus para morrer, para que o sangue dele, o sangue como de cordeiro imaculado, o sangue sem pecado, pudesse ser propiciação, uma oferta que agrada, uma oferta que para a ira e agrada. Quando Deus olha para o sacrifício de Jesus, a ira de Deus é parada, a ira de Deus está resolvido a questão de justiça, justiça foi feita. Então o sangue de Deus, o sangue de Jesus é para Deus. Número 2, o sangue de Jesus é para o homem, é a favor do homem. O sangue de Cristo não apenas satisfaz os requerimentos santos de Deus, mas também resolve o problema da maior necessidade de cada ser humano. O sangue de Cristo nos limpa da culpa, o sangue de Cristo nos aproxima de Deus, o sangue de Cristo nos dá ousadia para entrar na presença de Deus. Uau! É nosso benefício, o sangue de Cristo é para o nosso benefício. E número 2, o sangue de Cristo é para Satanás, ou seja, é contra Satanás. A atividade principal de Satanás nesse mundo é ser um acusador dos irmãos, mas contra ele temos nada mais do que o Senhor Jesus, que é o nosso advogado diante da santidade de Deus. Jesus está diante do inimigo como sumo sacerdote, e o sangue de Jesus cancela as acusações de Satanás. O sangue de Cristo coloca Deus ao lado dos seus filhos contra o diabo. O sangue de Cristo desfaz o direito legal de propriedade que o diabo tinha sobre a sua vida. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, rasgado, triturado. Já não há mais acusação, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia! E esse é o tipo de adoração que Deus espera de nós, que nós entendamos que é através do senhorio de Cristo, é através da pessoa de Cristo, número 1, é através do sangue de Jesus, é um sacrifício santo, e número 3, é um sacrifício aceitável a Deus, ou seja, é pela fé, é pela fé. Quando nós começamos a série Regenerados, nós começamos dizendo que somente a nova criatura consegue adorar a Deus dessa maneira. Somente a nova criatura consegue adorar a Deus de maneira viva, santa e aceitável a Deus. Porque a velha criatura, por mais que ela tenha um certo tipo de respeito a Deus, ela não se submete às leis de Deus, às regras de Deus, à maneira de Deus agir. Ela não se submete ao Espírito Santo. Então, na realidade, ela não está adorando a Deus, mas está adorando ao inferno, porque ela é escrava do inferno. Mas quando a graça de Deus, ela se manifesta ao ponto das escamas da humanidade caírem, e ele começa diz lá Romanos, que ele crê no seu coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele é o Messias, ou seja, ele é o Filho de Deus. Então há um reconhecimento da divindade, da posição superior. Mas ele deve confessar nos seus lábios que Jesus Cristo é o quê? Senhor, Senhor. A salvação está atrelada ao senhorio de Cristo, gente. Nós temos que entender que essa doutrina da salvação, ela está atrelada ao senhorio de Cristo. Salvação significa ser completo. E eu só sou completo se Jesus Cristo for Senhor da minha vida. E esse sacrifício então, gente, ele é pela fé. E a fé verdadeira é aquela que nós depositamos em Deus. A fé verdadeira é aquela que é capacitada por Deus. A fé verdadeira é aquela que é dirigida por Deus. Tudo é por Ele, por meio dEle
vem dele, por meio dele e é para ele, e não seria diferente da fé. Então o sacrifício que é aceitável por Deus, e mais uma vez a gente fala, o nosso serviço que é aceitável por Deus, é um serviço que é através do senhorio de Cristo, pelo sangue de Jesus, pela fé. Pela fé. A sua velha natureza nunca poderia ser aceitável a Deus. E como nova criatura, o sangue de Jesus te purifica, te dá uma nova perspectiva e te ajuda a responder a Deus. Como é que nós respondemos a Deus? Pela fé. A nossa adoração é pela fé. Se você não entende fé, você não vai conseguir entender adoração. Porque a substância dessa nossa adoração, ela é pela fé. Nós nos relacionamos com um Deus invisível, mas é verdadeiro, é real, é presente. Assim como Davi se relacionava com um Deus vivo, presente, próximo, a nossa adoração é com Deus vivo, presente e próximo, pela fé. Pela fé, diz Hebreus capítulo 11, aleluia. Olha só. Hebreus capítulo 11, verso 3, verso 1, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Verso 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. O homem tenta entender que o universo foi criado por meio de uma força cósmica e de um choque de moléculas e uma explosão. Nós entendemos pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então a nossa adoração com esse Deus invisível, o invisível não quer dizer que ele é real, que ele não é real. O invisível, ele fala que ele está numa dimensão diferente daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Mas o nosso espírito, que também é sobrenatural, consegue perceber Deus. E aí a gente canta, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e você pode ouvir. O ar você respira, você vê o ar? Não, mas você sabe que ele é essencial para o seu pulmão, e assim é a presença de Deus na nossa vida. É baseado na crença, e crença é uma confiança inabalável, é algo que você não abre mão, mesmo diante das adversidades. Fé fala de confiança. E por isso é que a nossa adoração, para ser aceitável a Deus, ela só existe através da fé. A nossa adoração é através da fé. O nosso serviço é através da fé. Aqui eu coloquei na sua apostila várias referências a isso. Abacuque 2,4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Serviço que vem de uma mentalidade de obrigação ou dever, não traz alegria alguma ao coração de Deus, porque não é pelo esforço, é pela fé. É você abrir uma porta para uma pessoa, sabendo que aquela tua atitude baseada no amor de Deus, pode transformar a experiência que ela vai ter com Deus naquele momento. É saber que quando você toca o seu instrumento com alegria no teu coração, é pela fé, gente. Você tem que acreditar que você está sendo um instrumento de Deus, de alegria, de empolgação, de paixão, de vida para outra pessoa, e que enquanto você toca, enquanto você adora, enquanto você louva, isso está criando um ambiente e convidando outras pessoas. As nossas atitudes convidam outras pessoas, ou as nossas atitudes afastam outras pessoas. O justo viverá pela sua fé. Serviço deve vir
de um coração alegre e entusiasmado, e é isso que a fé gera em nós, um entendimento de que fazemos o que fazemos por causa de tudo que Deus já fez por nós, porque no serviço encontramos a nossa realização, por causa do amor de Deus. E a gente entende que o nosso serviço é primariamente ao Senhor. A gente entende isso. A gente entende que o nosso serviço, e aqui vem uma revisão daquilo que a gente tinha falado, mas usando um outro verso, Efésios capítulo 2, dizendo que a graça de Deus já nos levou a uma posição de filhos. Nós não servimos mais como escravos, nós servimos como filhos. Vale a pena você dar uma olhadinha lá de novo, no módulo lá dos ensinos fundamentais, em Somos Filhos, para você ver que a tua vida de vitória exalta a Deus. Você tomar posse da sua herança, exalta a Deus. A sua vida de relacionamento com Deus, como filho, exalta a Deus. A sua maturidade como filho, exalta a Deus. E o que nós devemos entender é que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Leia comigo, Efésios 2, capítulo 4, verso 9, é isso que a Bíblia está falando. Olha só, você já está assentado em lugares celestiais, essa é a tua posição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, ou seja, tem sempre uma experiência que alguém vai ver. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça, através do senhorio de Cristo, pelo sangue de Jesus, mediante a fé. Você deve entender que você já está assentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Mas vamos dar uma olhada rapidamente nesse serviço de Cristo. Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Onde é que estava Cristo Jesus? Cristo Jesus estava sentado sobre o trono, como Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então o que a gente está falando? Que esse é o modelo para o serviço cristão. Apesar dele estar assentado, apesar dele ser Deus, a Bíblia aqui não está dizendo que ele deixou de ser Deus, porque ele foi reconhecido ainda aqui nessa terra como forma de servo. Alguns conseguiram perceber, mas espera aí, esse homem é Deus, esse homem é o Filho de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre a expressão filho do homem, quando Daniel usa filho do homem, ele está falando sobre o Filho de Deus. O Filho do homem virá sobre as nuvens. E aí Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês pensam que eu sou? As pessoas dizem que tu és um dos profetas, as pessoas dizem que tu és isso, e Pedro vem, e a gente sabe no decorrer da história que Pedro vem pela inspiração do Pai para dizer que tu és o Cristo. E o Cristo não é nada mais do que o Velho Testamento chamava de Messias. E o Messias não era nada mais, nada menos do que o Filho do Homem. O Filho do Homem não era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Então essa passagem aqui não está dizendo que ele deixou de ser Deus. A Bíblia está querendo explicar que Deus decidiu, Jesus decidiu não agir com toda a sua onipotência, onisciência, ou ele colocou a sua onisciência debaixo de um contexto corporal, debaixo de um contexto onde informação precisava entrar. Por isso é que Jesus, quando era pequeno, ia para o templo e estudava. Você está entendendo que ele era Deus e ele continuava sendo Deus aqui, mas a Bíblia diz que ele assumiu a forma
Perdão, ele assumiu a forma de servo. E onde é que nós estamos? Nós estamos assentados em lugares celestiais. Mas essa é a atitude de Jesus. Jesus, mesmo estando assentado em lugares celestiais, ele preferiu servir. Ele preferiu servir pelo bem da humanidade. Olha só, acompanhe comigo na sua apostila. Jesus tinha o maior status do universo. Ele era Deus e governava como Deus, assentado sobre o trono. Nós também, por causa das misericórdias de Deus, ganhamos o maior status do universo, filhos de Deus, e estamos assentados com Ele à destra do Pai. Ponto 2, Jesus não teve a atitude de reter os seus direitos e privilégios de divindade. Da mesma maneira, temos o privilégio de não nos considerar tão altos, que não podemos sujar as mãos como servos da vontade de Deus. Ponto 3, a vida de Jesus foi definida pela obediência ao Pai. As nossas vidas hoje também devem ser definidas pela nossa obediência ao Pai, uma obediência que muitas vezes nos fará abrir mão do conforto dessa vida. E ponto 4, Jesus é o nosso exemplo supremo, demonstrando que o amor é a maior virtude de todas, por se dar de forma incondicional por outros. Você não pode ser um servo de Deus para se qualificar, para se tornar como filho. Nós já vimos isso. Você é filho e por isso você se coloca como servo. Tem muitos filhos que não se colocam como servo, porque ainda não conseguiram compreender essa atitude de Jesus, que era filho e se fez servo. Não é o serviço que te faz filho. Olha só, o serviço, ele aponta para a tua filiação, mas ele não te faz filho. Nós já vimos isso, começamos falando isso de Romanos capítulo 8. Os filhos de Deus são os que são guiados, mas nem todo filho é guiado. Se o filho não for guiado, ele não vai ser reconhecido como filho. E como é que nós somos guiados? Quem é guiado? O servo, aquele que se coloca como servo. E é aí que a gente vê uma outra posição, minha gente, que é a posição de Maria e de Marta. Nós estamos falando aqui de serviço, nós estamos falando de dar vez ao serviço, nós estamos falando de servir, nós estamos falando que Jesus Cristo deixou o seu trono e serviu a humanidade, se colocou como servo, mas existe esse relato aqui de Maria e Marta que eu quero que a gente aprenda algo rapidinho para a gente terminar. Lucas 10, 38 a 42 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Importantíssimo isso. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que Jesus está querendo falar aqui? Que Marta tinha um coração de servo, Marta queria servir. Marta estava preocupada: Jesus gosta disso, Jesus precisa daquilo, e isso, e aquilo outro. Um desejo de servir e ministrar as necessidades do Mestre Jesus. Mas a sua motivação para servir tinha se tornado meio torta. E essa passagem nos revela dois problemas clássicos de um servo que perdeu o objetivo principal do serviço. Número 1, Marta estava distraída com toda a preparação que deveria ser feita. Quando o nosso coração se torna envolvido demais com o ato de servir, ao invés do Senhor a quem servimos, nos tornamos distraídos com todas as preparações do nosso serviço. E o nosso serviço, ao invés de ser um ato de adoração, se torna um ato de distração. Número 2, Marta estava preocupada e chateada com muitas coisas, mas apenas uma coisa era necessária. Esse é um sintoma de que o nosso serviço passou a ser o nosso foco. Mas Maria escolheu a melhor parte. O que Maria havia escolhido era sentar-se aos pés de Jesus.
e ser ensinada por Ele. Você não pode separar o seu serviço a Deus do tempo que você gasta com Deus. E gastar um tempo com Deus é uma preparação para o teu serviço, gente. Eu bato isso sempre aqui, quando a gente faz reuniões aqui, até mesmo do time de louvor. Por isso que nós temos aqui no nosso time, nós temos escalas, para que a gente não sobrecarregue no serviço, porque o tempo que você gasta com Deus te prepara para o teu serviço. Uau! O tempo que você gasta com Deus te prepara para o teu serviço. E Deus sabe da preparação que você precisa. Deus sabe que muitas vezes você tem que gastar tempo em preparação para que você possa agir em serviço. Então não menospreze o tempo da tua preparação. Não menospreze o tempo do teu treinamento. Saiba que você está sendo preparado para servir de forma melhor, de forma mais adequada, de forma mais acurada. Servir a Deus, gente, não significa apenas fazer coisas para Ele, mas é estar com Ele, observando a sua mão, ouvindo a sua voz, pronto para obedecer no momento em que Ele comanda. Colossenses 3, 23 a 24 resume a atitude do coração de um verdadeiro servo de Deus, para a gente terminar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você não gasta tempo com Deus, você não entende esse princípio. Se você não gasta tempo com Deus, se o teu privilégio, se a tua apreciação, se o teu deleite, essa é a palavra, se o teu deleite não é gastar tempo com Deus, quando você for servir, você vai buscar o reconhecimento dos homens. E é com isso que nós temos que ter cuidado. Porque a nossa atitude como servo, andar como servo, demanda também esse tempo com Deus. De você ouvir a voz de Deus, você ouvir a voz de Deus dizendo para você que você é amado, que você é valorizado, que Deus se importa com a sua vida, que Deus se importa com as tuas necessidades, que Deus se importa com a tua família. O problema é que muita gente serve, esquece de ouvir a voz de Deus, não ouve a voz de Deus, então busca ouvir a voz do homem, não ouve a voz do homem, dando elogios, se frustra com o homem, porque se frustra com o homem é um serviço de Deus, se frustra com Deus, e aí se afasta da igreja, consequentemente se esquece das coisas de Deus, porque quando nós nos ajuntamos, nós somos motivados, é o que diz Hebreus, nós somos motivados e encorajados aqui, encorajados a viver com Deus, encorajados a andar em vitória, encorajados a olhar para Ele, encorajados a viver com Ele, encorajados a experimentar mais dEle. Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estás servindo. Então, não abra mão, não faça como Marta, seja como Maria. Maria estava se preparando, não quer dizer que Maria não servia a Deus, gente. Não é isso que estava querendo dizer aqui. Estava querendo dizer que Maria sabia que aquele tempo era um tempo de preparação. Muitas vezes, se você está fazendo muitas coisas para Deus, que você não tem tempo para Deus, o seu serviço se tornou o teu foco. Preste atenção nisso. Ande como um servo que é iluminado pelo teu relacionamento com Deus. Entenda que essa nossa capacitação é pela graça. E nós precisamos parar para ouvir a voz da graça. Nós precisamos nos disciplinar a ouvir a voz de Deus. Isso tem tudo a ver com o nosso serviço. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê na nossa próxima aula. No nome de Jesus.